Pai, que essa palavra, primeiramente, como penetrou no meu coração, como muitas coisas penetraram no meu coração no decorrer desse tempo, que outras vidas sejam alcançadas, Senhor, por ela, por esse testemunho de renúncia, Senhor. Eu sei o quanto é desconfortável renunciar a algo por Deus. Então, se você, assim como eu, está nesse processo, fica aqui nesse vídeo que Deus vai falar com você. Antes de tudo, se você não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o meu canal Camila Camargo Fora da Caixinha. Aqui eu compartilho reflexões sobre a minha vida, testemunhos e palavras que Deus coloca no meu coração. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, vou deixar aqui embaixo o link da inscrição. Se inscreve, curte o vídeo e compartilha também com alguma amiga que precisa ouvir essa palavra. Vamos lá. Antes da gente entrar no processo da renúncia em si, uma renúncia ela só é feita mediante a um sacrifício, algo que você abre mão realmente, de fato. Então aqui eu vou contar um pouquinho desse período que foi essa renúncia para mim. Não foi algo que eu simplesmente de um dia para a noite eu disse não quero mais, não vou fazer mais. Foi um direcionamento totalmente de Deus. E vamos lá. Tudo começou há um ano atrás. Eu tenho uma empresa chamada Primeira Instante. Ela é especializada em fotografia de parto. Essa empresa, Deus me deu em um tempo que eu estava com uma dificuldade em resgatar a minha identidade. Depois que eu tive filho, eu trabalhei CLT alguns momentos, eu tentei voltar, não consegui me adaptar à rotina. E eu tentei por várias vezes e quando eu falei, Senhor, parece que não é mais para ser isso para mim. Tem algo diferente quando eu tento entrar dentro de uma empresa, ficar dentro de uma sala. Falei, não sei, não é que eu estou sendo, meu Deus, não quero trabalhar. Falei, mas parece que é uma opressão muito grande para isso. E realmente era, né? E foi quando Deus foi ministrando no meu coração, não é para você estar aí. Se você continuar aí, você vai adoecer. E eu estava, né, tendo já momentos estranhos de picos de não querer mais ir, de não querer mais estar lá. E resolvi sair. Conversei com meu esposo, tudo bem se eu saísse, se dava para segurar as pontas um pouco até eu encontrar outro. Ele falou, não, pode sair, a gente se vira. Daí tá, saí da empresa. Essa empresa, ela começou do nada. Eu tava indo num encontro de empreendedores da minha igreja, e daí eu recebi uma mensagem de uma colega perguntando se eu podia fotografar o parto da sobrinha dela que iria nascer, né? E daí eu não tinha preparo nenhum, e eu falei, não, mas tudo bem, eu quero, eu ainda não tenho conhecimento, então vou me especializar um pouco mais, mas eu aceito o desafio. Tá, passou 5 minutos no máximo, ela me mandou outra mensagem falando, minha irmã tá indo pro hospital ganhar bebê. E eu falei, olha, desculpa, então eu não vou poder ir, eu não tenho preparo nenhum pra isso, né? E acabou que eu não fui. Só que daí eu fui pro encontro de empreendedores com esse, né, com esse desejo no coração, queimando no coração. Quando eu cheguei lá, me perguntaram qual era a minha profissão, e eu disse fotógrafo. E assim começou tudo. Foi daí que eu comecei a me aprofundar mais, buscar mais, e fui buscando na palavra onde Deus disse que vou te fazer prosperar naquilo que você já tem, sabe? Os equipamentos, meu esposo já tinha todos porque ele já trabalhava com a fotografia. E ele disse, você vai ser abençoada naquilo que você já tem, não é nada além do que você não tenha. E a sua prosperidade vai abençoar outras pessoas. Enfim, eu me apeguei muito àquela palavra, pesquisei um pouco nomes e por fim acabou ficando o Primeiro Instante. Fotografei muitas famílias, muitas histórias, muitos milagres, né, dentro da sala de parto, porque não é só ir lá e clicar e tá tudo certo, tem muita coisa que acontece por trás. O mundo espiritual é real no momento desse. E você tá ali com alguém recebendo uma vida no mundo é um lugar muito especial. Eu acho que tanto para a equipe médica, enfermeiras, doulas, a fotógrafa, enfim, é um papel muito fundamental para essa família, né? Não pensando só profissionalmente, mas como pessoa. Ela vai lembrar para você do resto da vida. Eu fiz alguns partos normais, fiz partos cesáreos, todos com muita história, com muito amor. E fez um ano no dia 11 de maio, e eu fiz toda uma comemoração, tirei fotos minhas, fiz ensaio, foi tudo maravilhoso, foi tudo lindo. E teve alguns partos que, assim, eu não podia divulgar, então nem divulguei, mas no mês de maio fiz o último parto.
Depois disso, eu comecei a sentir que as coisas estavam começando a tomar um caminho diferente, sabe? É como se eu tentasse forçar algo que não estava indo mais. E eu falei, nossa, Deus, parece que eu disse, eu falei, parece que o senhor fechou minha agenda, porque eu sempre apresentava, né? Eu mudava o mês, eu falava, o senhor tá aqui minha agenda, eu não quero fotografar ninguém que o senhor não queira que eu fotografe. Então tá aqui minha agenda, abençoa minha agenda e tal. Fazia desse jeito. E daí eu até falei, nossa senhor, parece que o senhor fechou minha agenda. Falei, ainda no meio do ano, sabe? E é aí que começa, né, toda a história da renúncia. Gente, eu tenho mania de anotar tudo em agenda, em caderno. Então aqui tem todas essas minhas anotações. Então, se de repente eu tô falando, dá uma olhadinha em algum canto, é porque a memória falha, mas esse aqui não. Então eu sempre dou uma olhadinha pra ir falando. Quando eu falei, Senhor, eu vou abrir esse canal, eu falei, mas eu vou ser exatamente do meu jeito. Eu falei, não dá pra ser outra pessoa, eu não sou uma pessoa que memoriza. Então eu vou ser exatamente assim. Se eu precisar pegar um rascunho, olhar que eu anotei tudo, eu falei, é assim que vai ser e amém. A primeira vez que Deus falou comigo que as estações iriam mudar foi no final de maio, foi no dia 27 de maio, em um momento de oração. Eu tenho meu quarto secreto. Se você não tem, eu digo pra você fazer, e não precisa ser só um quarto. O que eu quero dizer é levantar um altar, um local específico aonde você ora, onde você consagra suas coisas, aonde você busca a presença do Pai. Então, Camila, eu não tenho nenhum quarto, eu não tenho nada. Na verdade, o meu quarto não é nem um quarto, né? É uma parte ali que não foi finalizada do meu quarto, é uma suíte desativada. Então, eu fecho a porta ali, é ali onde eu me encontro com o Senhor. E então eu indico para você fazer. Não precisa ser necessariamente um banheiro desativado, mas pode ser um cômodo da casa, um cantinho, né, do cômodo da sua casa, onde você saiba e sua família saiba que ali é onde você busca, é ali onde você está. Se de repente eu não tenho nenhum canto, Camila, pega um cantinho da sala e faz essas orações em momentos, às vezes, que você vai estar sozinha. No momento que seu marido foi trabalhar, a criança está na escola, ou todo mundo dormiu e você tá lá. Eu percebi uma mudança muito significativa depois que eu fiz isso. No dia 27 de maio foi a primeira vez que o Senhor falou comigo a respeito das estações. O Senhor foi bem específico. As estações vão mudar. Não me pergunte como nem quando. Quando Deus anuncia uma troca de estação, a gente já sabe que vem coisa por aí. No dia 19/6, numa quinta-feira, o pastor Marcos Salles tinha vindo na minha igreja um dia antes, né, na quarta. E eu estava servindo na área Kids, né, eu faço voluntariado lá. Então eu não ouvi a palavra de fato, né, porque fica distante, então, e a gente tá lá com as crianças, a gente não escuta a palavra de fato. Então o Marcos Salles veio no dia 18, quarta, e na quinta-feira, no dia 19, meu marido tinha saído, meu filho também não estava em casa, tinha saído com ele. E enquanto eu tava fazendo almoço, lavando louça, eu coloquei pra mim escutar. E foi ali que o Senhor novamente falou comigo de uma forma poderosa, poderosa mesmo. A palavra que o Marcos Salles pregou foi uma palavra também muito significativa para mim, que fica lá em Isaías 43. Essa palavra em si, essa passagem falou muito comigo quando eu estava gestante do meu filho, do Ravi, né? Com muito medo, muita insegurança. E toda vez que acontecia alguma coisa diferente da gravidez que me deixava com medo, eu sempre me apegava muito a essa palavra. Essa palavra eu também compartilhei muito com as mamães, né? Que eu ia fotografar, que às vezes elas estavam ali no final da gestação com um pouco mais de medo, e eu sempre compartilhei dessa palavra, sempre falei que foi a palavra que eu me apeguei, que o Senhor me guardou muito e me deixava muito tranquila quando eu li essa passagem. Não existe coincidência e sim cristocidência. Mas, dentro desse contexto, ele leu em Isaías 43, versículo 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Assim que ele começou a pregar sobre essa palavra, meu coração começou a queimar na cozinha enquanto eu lavava a louça. E era água assim nas mãos enquanto lava e águas nos olhos. E Deus foi muito pontual. E ele começou a lembrar, olha, lembra que eu já estava te falando que as estações iam mudar?
Eis que faço uma coisa nova, tem algo novo acontecendo, tem algo novo vindo. E eu falei, tá, mas o quê? Ainda tem muita coisa, não só essa renúncia acontecendo na minha vida, mas isso fica para outro vídeo. Mas, ainda dentro dessa palavra, o que o Senhor estava já me avisando? As coisas vão mudar e você vai ter que se preparar. No outro dia, eu me recordo que durante a madrugada eu não consegui dormir e me veio uma palavra no meu coração que fica em João, capítulo 7, versículo do 3 ao 9, que fala da incredulidade dos irmãos de Jesus. Então os irmãos de Jesus se dirigiam a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhe disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vocês vão para a festa e eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. A quem ele conhecia não criam muito no chamado dele, no que ele deveria fazer, qual era o propósito de vida dele. E muitas vezes o mundo é dessa forma, as pessoas ao nosso redor dessa forma vê algo que para elas é comum e normal, que deveria ser normal, e que às vezes pra gente não está. Vai entrar em contradição mesmo, porque quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente busca estar próximo e obedecendo a Deus, as coisas não vão ser fáceis. O mundo vai achar estranho, as pessoas vão achar esquisito a sua opinião e a sua decisão, e tá tudo bem, né? Mas a gente tem que se lembrar o tempo todo: eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de um direcionamento do céu. O tempo passou e mesmo eu com aquela sensação, com aquela direção, ainda não tinha me posicionado. Deus ainda continuou ministrando no meu coração, só que dessa vez através de um sonho. Eu tenho um carinho muito grande pelos bispos da minha igreja, que é onde eu congrego, onde eu sirvo. E toda vez que eu sonho com algum deles, dentro ali do contexto de um sonho espiritual, eu já entendo que é um direcionamento do Espírito Santo. E no sonho, eu estava indo para uma direção e acabou que não deu certo e eu tive que desviar a rota e ir por outra. Aí eu entrava em um estabelecimento e desse lado, assim, eu via um galpão grande e o bispo sentado. Parecia que ele enxugava as lágrimas. A sensação dele tem que ser assim, sabe? Uma expressão de fazer o quê, né? E eu vi ele enxugando as lágrimas. E ele apontava assim para essa direção. Então eu estava aqui e ele apontou para essa direção, que era onde eu deveria entrar, que era um galpão menor. A hora que eu entrei, era um pouco diferente. Tava cantando um louvor que eu não consigo me lembrar até hoje. Qual louvor estava cantando? Eu acredito que no momento certo o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Tava tocando um louvor naquele sonho. E tinha umas pessoas deitadas, e acho que eu também estava deitada. Daqui a pouco a bispa entrou e ela foi direto na janela. E ela abriu as cortinas. Ela falou: vamos levantar, vamos reagir. E daí eu lembro de dar um risinho, tipo assim: nossa, agora que ela chegou, agora as coisas vão mudar mesmo. Daí eu acordei. O que o senhor quer falar? Bem claro, né? Já tava pra mim. Mas eu falei: realmente eu preciso fazer algo, porque Deus já falou tanto e eu preciso mudar. Nesse mesmo dia, foi o dia que eu entrei no YouTube e criei o canal. Foi no dia que eu entrei, coloquei as artes, tudo bonitinho. Foi nesse dia que eu fiz o canal. Em um dos momentos que Deus falou comigo sobre esse canal, que Ele me deu até um nome, que eu escutei um nome bem audível mesmo, e eu já até mencionei no outro vídeo, eu escutei em um momento de oração. Foi uma madrugada e quando eu fui deitar, escutei Off the Wall e eu fiquei: que é isso? E daí eu fui pesquisar, era algo inusitado, algo diferente, algo fora da caixinha, dentro da minha realidade, né? Então, e daí eu fiquei com isso no coração. E no início de junho eu até perguntei, falei: Senhor, o que eu vou fazer? O que o Senhor quer? O Espírito Santo disse: eu quero a sua fala, eu quero a sua voz, eu quero que você compartilhe algo, as coisas que acontecem com você, porque tem muitas que passam pela mesma situação,
pelo mesmo sentimento e às vezes não tem alguém tão próximo ainda. E eu quero a sua voz, eu quero você com outras mulheres, compartilhando a sua vida e o seu testemunho. Não retenha nada. No dia 14 de julho foi o dia do checkmate do Senhor, que eu falo, que ele me deu o ultimato. Eu escutei antes de deitar, eu ia tirar acho que um cochilo, algo assim, e escutei coração com algemas. E eu tava com muito sono, mas eu ainda anotei no meu bloco de notas no celular. Falei, Senhor, depois eu vou ver o que que é, o que que significa, né? Eu já sabia do que se tratava, sabe? Mas sabe quando você fica tipo, não é isso não, acho que não é isso não. A gente sabe quando o Espírito Santo tá querendo falar, tá querendo fazer, e a gente fica retendo algo. Nesse mesmo dia, à noite, de madrugada, eu lembro que a gente saiu, foi fazer alguma coisa, e a gente já foi dormir muito tarde, então eu ia dormir por volta de 2 horas da manhã. Eu falei, quer saber? Eu falei, eu já vou orar agora. E eu tava cansada mesmo. Eu falei, não, eu vou orar agora. Até meu esposo falou, nossa, mas agora, Camila, tá tarde, tá acordada. Eu falei, não, não tem problema. Eu falei, eu prefiro agora, porque depois eu deito e durmo e tá tudo certo. E fui orar. Foi aí que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Você tem algemado uma nova estação na sua vida. Você tem algemado a estação que quer florescer e você não deixa. O seu coração está com algemas. Você tem algemado uma estação que quer nascer. Eu não queria abrir mão de fato, sabe? E foi quando Deus começou, o Espírito Santo começou a falar mais ainda. Renuncia o teu nome, renuncia a tua empresa por mim. E ali eu já comecei a chorar muito. E tem uma frase muito, eu até anotei aqui, uma frase que o Espírito Santo falou pra mim muito forte. O teu valor não está naquilo que promove o teu nome, mas sim quando faz pelo meu reino. Então, às vezes quando a gente tem algo, principalmente no meu caso, assim, o fato de, pô, mas a minha empresa me deu o meu nome de volta, me deu minha identidade de novo, eu me senti mulher, assim. Não, o fato de não ser só dona de casa, não ser só mãe, mas ser empreendedora, fotógrafa, ter uma empresa, sabe? Então, aquele deslumbre de tudo. E quando Deus pede para você renunciar a tudo por Ele, é difícil demais. É muito difícil você simplesmente falar, como que eu vou viver? Como eu vou, né? Da onde vem renda? O que que eu vou fazer? Mas a gente está debaixo de uma obediência, certo? O teu valor não está no teu nome, mas quando faz pelo meu reino. E eu chorei mais ainda e falei, tá bom, então tá bom, eu renuncio mesmo, tá renunciado, chega, tá falado. E eu chorei muito e tem até um louvor que me veio assim na hora. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Então eu realmente estava ali, sabe? A minha carne queria muito continuar. E foi uma briga de fato interna com o que eu quero e o que o Senhor quer pra mim. E por fim falei, tá bom, Senhor, eu chega, não vou mais, não vou ficar mais nisso, porque eu também já tô cansada desse processo, né? E foi ali que eu orei e falei, Senhor, tá bom, eu renuncio tudo por ti, o Senhor sabe o que é melhor pra mim, e se esse canal é a forma de evangelização que o Senhor quer que eu faça, amém. Eu falei, o Senhor que tá, com certeza, tá dando a direção, o Senhor vai prover e tá tudo certo. Eu falei, eu tô obedecendo. Então, aonde há obediência, há direção, há prosperidade, há caminhos, né? O Senhor vai abrir caminhos no ermo, rios nos desertos. Então, eu creio que se Ele me deu esse chamado, se Ele me chamou para isso, mais para frente eu vou entender. Eu postei no Instagram, postei no meu Instagram pessoal, postei no Instagram da empresa que eu ia fazer uma pausa nos trabalhos, que não ia mais pegar parte para fazer. E assim como aquela palavra em João, Jesus já estava me preparando. Eu li no início do vídeo que os irmãos não entenderam a atitude de Jesus, mas ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de um direcionamento de Deus. Muitas pessoas não entenderam e ficavam, como assim, cara? Tá tudo indo tão bem, como você não vai fazer mais, tal? E é normal, é comum esse sentimento. Mas
estou debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma palavra, você sabe aquilo que Deus te pediu. Então, mantenha-se firme na direção que Deus te mandou, mesmo que as pessoas achem estranho, esquisito, anormal o fato de, pô, mas tá tudo indo tão bem, você faz um trabalho lindo e maravilhoso, mas deixou de ser sobre mim e agora precisa ser sobre Ele. Não é confortável renunciar, não é mesmo. Só é uma renúncia de fato quando você entrega algo de muito valor para você. E se eu falar que há um tempão atrás, e talvez antes de maio, bem tempão assim, em um momento na madrugada que eu vim mesmo, era 3 horas, eu vim e eu levantei um clamor na minha sala e tudo mais, e agradecendo a minha empresa e tudo mais, o Espírito Santo falou assim: abriria a mão dela por mim? E eu fiz. Falei, sai, inimigo, sai do meu coração, que eu tô em oração. Mas de fato era o Espírito Santo já ministrando no meu coração, já pontuando no meu coração. E eu disse, eu falei, e veio de novo a pergunta: você abriria a mão dela por mim? E eu falei, Senhor, com muita dor no meu coração, mas eu abriria. Sabe, mas você fala meio assim, né? Quando de fato chega o momento, é totalmente desconfortável. É desconfortável você andar em uma direção que você não conhece, que você não sabe. O YouTube para mim é uma plataforma que eu uso, eu consumo, eu assisto. Não que eu ministro, eu não tenho muito conhecimento ainda no YouTube, tenho um longo caminho a percorrer, mas eu creio que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Se você, assim como eu, está passando por um processo de renúncia, se esse testemunho fez sentido para você, se essa palavra falou muito ao seu coração, não deixe de se inscrever no canal, deixe um like no vídeo também, assim o YouTube entende que esse vídeo precisa alcançar mais pessoas e compartilha também com uma amiga que está passando no mesmo processo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.